Ok? Ainda não começou. Ok, boa tarde a todos. Estamos iniciando, então, aqui nesse momento, a nossa aula sobre a Lei do Processo Administrativo Federal. Essa lei, ela tem uma relevância financeira enorme, né, na nossa prática do direito administrativo. Muitos dos dispositivos, nós vamos visualizar aqui, eu vou passando, né, só um minutinho para localizar aqui a seta no slide, que está um pouquinho em branco. Né, consegui. Essa lei, então, ela regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Façamos a leitura de alguns dos principais artigos mais relevantes e que vão nos dar, então, o perfil e uma abrangência dessa lei. O artigo 1º, ele dispõe que esta lei ela estabelece as normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, direta e indireta. Vejam, administração pública federal. Essa lei visa, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Os direitos dos administrados, no sentido de obter da administração a resposta eficiente, a efetividade, a concreção dos direitos que são reclamados junto à administração pública, a proteção que, além de ter o respaldo constitucional, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, mas, sobremaneira, o direito de petição, o direito de recorrer, o direito de ver o seu pleito atendido pela administração. O parágrafo 1º do artigo 1º dispõe que esta lei também se aplica aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União no que diz respeito ao exercício da função administrativa. Ok? Essas noções nós temos desde a parte primeira do direito administrativo, sabendo que todos os poderes têm também a função administrativa, além daquela função primordial e principal de cada um deles. O artigo 2º é fundamental para o entendimento da lei, porque ele traça os princípios norteadores do exercício da processualística administrativa, elencando, então, dentro do seu texto, tanto princípios constitucionais como princípios atinentes e que devem ser aqueles princípios que vão nortear a atividade administrativa e que já eram esculpidos na doutrina, esculpidos na jurisprudência, mas que foram introduzidos no texto legal para sustentar, então, e se tornarem pilares dessa atividade processualista da administração pública. Dispõe o artigo 2º. A administração pública obedecerá, é um dever, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Vejam a abrangência, a amplitude da previsão desses princípios, incluindo princípios constitucionais, mas também aqueles que foram tratados na doutrina e na jurisprudência, como é o caso da razoabilidade, da proporcionalidade, da noção de interesse público e eficiência, que estão agora dentro da nova lei, da lei do processo administrativo. Um minutinho. Que o Eduardo está entrando. Boa tarde, Eduardo. Pois bem,
A lei elenca, no artigo 3º, critérios que devem ser observados para o fim da aplicação da missão, né, de julgar, da missão de rever, da missão de analisar, da missão de conferir, da missão de motivar os atos administrativos relacionados ao direito de petição, ao direito recursal, ao direito à anulação de atos administrativos, situações essas que são postas à análise da administração pública via a atividade de interposição dos recursos. Então, quais são esses critérios previstos na lei que devem nortear a administração pública? Atuar conforme o direito e a lei é a observância do princípio à legalidade. Atender a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, significa dizer atender a uma finalidade pública, que é um elemento essencial da ação administrativa. Ter objetividade no atendimento do interesse público é ter imparcialidade, manter a impessoalidade na ação administrativa, já que se veda a promoção pessoal dos agentes ou autoridades. É aquela noção da autoridade sem rosto, né? Do não favorecimento, do não apadrinhamento e da não promoção pessoal do agente público. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé é observância ao princípio da moralidade administrativa e não incorrer naquilo que é o oposto, naquilo que é o grave da não observância desse princípio, que é a improbidade administrativa. A administração pública deve divulgar amplamente, com transparência, né, os atos administrativos, ressalvando-se as hipóteses de sigilo constitucional e o sigilo que a lei impõe a determinados atos, sobremaneira aqueles atos que impõem sanções, que impõem restrições, que impõem penalidades aos administrados. Outro critério, um critério de adequação, ou seja, um critério de proporcionalidade, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida desproporcional, em medida ou superior ou inferior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, a motivação dos atos, que passa a ser obrigatória a todos os atos administrativos. Anteriormente, a motivação se cingia à apreciação dos atos administrativos no que diz respeito só àqueles que restringiam direitos, aqueles que aplicavam penalidades. Hoje, a motivação é um imperativo legal, um imperativo para o agente público que não pode exarar uma decisão sem que se apoie no fundamento do direito, se apoie na lei e no fato ensejador daquela conduta. Ainda como critérios, observância de formalidades essenciais. No caso do processo administrativo, as formalidades não são iguais ao processo judicial. Há uma, digamos assim, uma menor imposição de uma formalidade rígida no processo administrativo, diferentemente do que ocorre no processo judicial, justamente para se perseguir a verdade material, a justiça na ação administrativa. Também como critério a adoção de formas simples, suficientes para propiciar uma adequação
de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Nada de fórmulas rebuscadas que não propiciam que o administrado consiga ler, consiga, digamos assim, entender, consiga perceber qual é a razão da ação da administração pública. Outro critério, garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, produção de provas, interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e nas situações litigiosas. Nada mais é isso do que o contraditório e ampla defesa, nada mais, isso não significa mais do que o respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que é um princípio basilar, é um princípio constitucional que está dentro dos processos judiciais e administrativos. A proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. O processo administrativo não deve ser oneroso, ele deve ser até em regra gratuito, ressalvadas as hipóteses em que a lei prevê alguma cobrança em relação a algum documento administrativo. O processo administrativo deve ser impulsionado de ofício, sem prejuízo da atuação dos interessados. Isso significa dizer que a administração é quem deve impulsionar. É claro que há ações dos interessados que são necessárias, como é o caso de um recurso em matéria de licitação, o recurso a uma inabilitação de um licitante, mas a administração, em regra, deve impulsionar de ofício os processos, diferentemente do que ocorre no âmbito judicial, né, no âmbito do processo judicial, em que a oficialidade dependerá da adoção de algumas providências por parte daquele que está na relação triangular do processo judicial. No âmbito do processo administrativo, deve-se atender à interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. O que significa que deve-se interpretar a norma administrativa de modo a atender uma finalidade pública, não o interesse privado, não o interesse do órgão da administração, não o interesse secundário do Estado, mas o interesse primário, aquele interesse que verdadeiramente constitui a finalidade pública, vedando-se a aplicação retroativa de nova interpretação, sobremaneira quando ela vai prejudicar o administrado. Adiante. Aqui no nosso... O artigo 3º, ele traça um elenco de direitos do administrado, sem prejuízo de outros que sejam assegurados, ou seja, a norma não é taxativa, mas permite a que o administrado possa exercer outros direitos que não expressamente previstos nesse dispositivo. Então, diz o inciso 1º, tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e cumprimento de suas obrigações. Não é nenhum favor administrativo, é uma imposição legal. É o dever de atender à impessoalidade, à eficácia, à eficiência. O princípio da eficiência se contém a cortesia, contém o dever de zelo do servidor público em atender o interesse público que se expressa na presença do administrado ao pleitear a sua pretensão perante a administração. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos
e conhecer decisões proferidas. Isso está contido no princípio maior da publicidade, né, que é um pilar que sustenta os processos administrativos. A ciência da tramitação dos processos é indispensável, não é? É inarredável para que o processo possa caminhar. A vista dos autos é o direito de petição, o direito constitucional de ampla defesa e contraditório, e obtenção de cópias para que ele possa, então, dar seguimento ao pleito que ele está levando ao conhecimento da administração. O direito de formular alegações, apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objetos de consideração pelo órgão competente. Vejam, da leitura desse inciso, há a leitura desse inciso nos permite dizer que no processo administrativo, o administrado pode juntar documentos até a decisão, desde que esses documentos possam vir a corroborar, a sustentar, não é, o direito que ele visa proteger. Ainda que tenha passado o prazo administrativo para que ele possa fazer isso, se a dificuldade na apresentação da prova for colocada perante a administração, se um fato superveniente se provar perante a administração, ele poderá, então, juntar um documento, uma prova, até o final da decisão, o que já difere do rito processual no processo judicial. Um outro direito, fazer-se assistir facultativamente por um advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Vejam também um outro distanciamento em relação ao processo judicial. É facultativa a assistência do advogado no processo administrativo e não impositiva, ok? Salvo, diz o dispositivo, quando for obrigatória a representação por força de lei, como é o caso daqueles que precisam da assistência do advogado sob pena, um defensor dativo, né, sob pena de ver o seu direito fenecer. Ok? Adiante. E os deveres do administrado? São deveres, também sem prejuízo de outros previstos em ato normativo, expor os fatos conforme é verdade, né? A litigância de má-fé também pode ser alegada no âmbito administrativo. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé são princípios basilares de toda a processualística administrativa ou judicial. Não agir de modo temerário, prestar informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Compartilhar com a administração, propiciar ao julgador, na esfera administrativa, que obtenha todos os elementos aptos a dar uma decisão final. No artigo 5º, nós vamos, então, estudar o início do processo. Como se dá, então, o desencadeamento do processo? Ele pode se iniciar de ofício ou a pedido do interessado. Outra diferença em relação ao processo judicial. O processo administrativo pode ser desencadeado pela própria administração pública, pelo princípio, pelo aquele poder de autotutela que a administração tem em relação aos seus próprios atos, o poder de revisão dos seus próprios atos, o poder de anulação dos atos administrativos. E também essa noção, essa previsão legal deriva daquele preceito de que a autoridade pública que tem conhecimento de um fato
de uma denúncia, não pode deixar de apurar, não pode deixar de instaurar o processo, né, respectivo para o fim de atender à finalidade pública, tá, porque respeita a indisponibilidade do interesse público sobre o interesse privado. Também o processo administrativo inicia a pedido do interessado, por óbvio. O interessado que vai levar o seu pleito perante a administração, ou seja, mediante provocação da máquina administrativa. O que é que contém o requerimento, o que é que deve conter o requerimento inicial, a peça inicial, aquilo que dá conhecimento à administração por parte do interessado? Ele deve, então, de acordo com o caput do dispositivo, artigo 6º, ele deve, em regra, formular por escrito, tá? Em regra, salvo em casos em que a legislação permitir a solicitação oral, mas, em regra, os documentos devem ser escritos e deve ter o endereçamento ao órgão, autoridade administrativa, que deverá ser competente para resolver aquela pendência. Aqui nós vamos precisar lembrar daquelas noções de competência, que significa que a competência é que vai, digamos assim, dar ao administrado o direcionamento para onde o seu pleito deve ser dirigido. É a autoridade competente, aquela que vai ter o poder de decidir. Há necessidade de identificação do interessado ou daquele que o representa legalmente, que não há necessidade que seja um advogado, mas um representante legal. A posição na petição, na peça inicial do domicílio, né, do local para o recebimento das comunicações, já que todos os atos vão ser comunicados. A formulação de um pedido com a exposição dos fatos e o fundamento, aquele corpo da peça, né, que, em regra, se subdivide minimamente em 3 partes, que é a qualificação, um relatório, os fundamentos e a conclusão, e a assinatura do requerente e seu representante. O parágrafo único dispõe que é vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Então, a administração não pode recusar o recebimento de documentos, a não ser com uma motivação explícita das razões pela qual não se recebe, ok? Justamente para atender o princípio da ampla acessibilidade, né, ao processo administrativo. Quem pode entrar com pedido administrativo? Quem pode recorrer administrativamente? Ou seja, quem são os legitimados como interessados no processo administrativo? Todas as pessoas físicas ou jurídicas, tá, que são portadoras de direitos ou interesses ou no exercício do direito de representação. Aquelas pessoas coletivas, aquelas pessoas jurídicas que exercem em nome, pleiteiam em nome próprio direito alheio, como é o caso dos sindicatos, como é o caso das associações, como é o caso dos partidos, enfim, que podem exercer o direito de representação em proteção do direito alheio. São também legitimados aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Podem ser legitimadas as organizações, associações no tocante aos direitos e interesses coletivos, aqueles direitos que estão consubstanciados
nas regras estatutárias, nos estatutos sociais dessas organizações, dessas associações, e em relação às suas finalidades, tá? E não a finalidade da entidade, mas a finalidade de interesse coletivo que ela protege. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. E em relação à competência, vejam que os elementos do ato administrativo, nesse momento, se tornam relevantes para a compreensão da formação do processo administrativo. A competência, dispõe a lei, no artigo 11, ela é irrenunciável e ela se exerce pelos órgãos administrativos aos quais foram atribuídas essas competências, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Já sabemos que a competência é irrevogável, ela é irrenunciável, isto porque a competência é matéria de lei, a competência não se presume, ela advém do preceito normativo, ela advém da Constituição, ela advém das normas constitucionais, ok? Então, esses são elementos formadores da competência administrativa. A lei dispõe quais são as autoridades que podem julgar esse recurso ou receber esse pleito do administrado. Há casos, porém, em que a delegação permite que uma outra autoridade, em lugar daquela originariamente indicada na regra, possa exercer, então, a função administrativa. E aí nós temos que acatar que uma outra autoridade, desde que haja um ato expresso de delegação ou avocação. O que é a delegação? A delegação é a possibilidade legal de transferir a execução de um ato por uma autoridade subalterna. Dispõe o artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver um impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Haverá, então, questões de ordem técnica que melhor serão dirimidas, resolvidas por uma outra autoridade, por um outro titular de uma outra pasta administrativa, que entenderá melhor, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, daquela situação, e também do ponto de vista da abrangência territorial, daí a permissão da delegação. Mas não podem ser objeto de delegação, e aqui a regra do artigo 13 é imperativa, não é facultativa, é imperativa, não podem ser delegados os atos de caráter normativo. A edição, a confecção dos atos de caráter normativo. Aqueles que impõem aos administrados a observância de normas de interesse geral, abstrato, e que impõem condicionamentos e ações aos administrados. Não podem ser delegados a decisão de recursos administrativos. Não podem ser objetos de delegação as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Portanto, quando a lei revela ou expressa a competência exclusiva, essa matéria é indelegável. Adiante. Mas há também casos de impedimentos e suspeição, que são duas noções diversas. O impedimento significa dizer
que não pode atuar num processo administrativo um servidor ou uma autoridade que tenha um interesse diretamente ligado àquela pretensão, ou indiretamente ligado, ou que tenha um parente próximo, ou que tenha algum interesse, por exemplo, se há o mesmo pleito daquele servidor em relação que coincidente com o mesmo pleito do administrado, evidentemente que aquele servidor não tem condição de apreciar aquela situação que foi posta à administração. Não pode atuar no processo administrativo aquele servidor ou autoridade que tenha participado ou venha participar como perito, testemunha, representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, ao companheiro ou parente e aos afins até o terceiro grau. Então, nesse sentido, há uma condição impeditiva da lei que não permite pôr uma questão de respeito à impessoalidade, de respeito à própria moralidade administrativa. Item 3, que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Pois bem, mas há casos também de suspeição, que se referem mais a matérias de foro íntimo. Né? O artigo 20 dispõe: pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados, com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes, ou enfim, nas relações de parentesco até o terceiro grau. O impedimento é matéria legal, no sentido de são condições que não permitem a participação do servidor ou da autoridade. A suspensão, ela retrata questões pessoais, questões de foro íntimo daquela autoridade ou do servidor. Nesse sentido, eles não podem participar das decisões. E como é que a lei regula a forma, o tempo e o lugar dos atos do processo? Dispõe o artigo 22. O processo administrativo, os atos, né, não dependem de forma determinada. Paramos aí. Isso significa dizer que no processo administrativo vigora o princípio que antes se falava, o princípio do informalismo, mas que para vários doutrinadores eles o nomeiam, o conceituam como o princípio do formalismo moderado, que significa dizer que a forma não pode prevalecer sobre a obtenção da verdade material que se visa proteger. Senão quando a lei expressamente exigir a formalidade. O parágrafo 1º dispõe: os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, ou seja, na própria língua, na língua pátria, com a data e o local de sua realização e assinatura da autoridade responsável. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de sua autenticidade. A regra é que o documento seja apresentado em cópia e possa ser conferido com o original perante aquele servidor ou autoridade que recebe o processo. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo próprio órgão administrativo. Então, a lei confere ao próprio órgão administrativo aquela competência para autenticação dos documentos. O processo deverá ter suas páginas numeradas, sequencialmente rubricadas, até mesmo para facilitar o manuseio e não só por questão de rigor na sequência dos atos do processo administrativo, os atos encadeadores do processo. Pois bem, aqui acho que nesse caso, nós interrompemos a gravação nesse momento para dar continuidade em seguida a outras observações em relação ao processo. Interrompemos nesse momento para recomeçar daqui a uns 5 minutinhos. Mas fiquem
em sala de aula, tá?